Estamos de volta. Vamos falar de um assunto importante, que vira e mexe a gente olha para o céu, né? E os eventos climáticos estão por aí. Em Santa Catarina, nós já somos bastante acostumados com ele, estamos cada vez mais preparados, né? E uma das causas possíveis para esses fenômenos pode ser o aquecimento dos oceanos. A gente tem visto El Niño invadindo essa praia, né? Grupos de cientistas aqui, liderados por uma pesquisadora da UFSC, prepararam documentos para ajudar a identificar consequências e, mais do que isso, alertar a sociedade sobre a importância da prevenção aos eventos relacionados ao clima. Vamos ver. A Regina é professora e pesquisadora da UFSC, que lidera um grupo de 13 cientistas no Programa de Pesquisa Climática da Organização Mundial de Meteorologia. Os pesquisadores descobriram que em 27% do oceano global a temperatura subiu e nunca esteve tão alta como neste ano. Um dos motivos é o El Niño, fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico que já se formou nos últimos meses. Isso é um fator, porque esse El Niño já vem se estabelecendo no Pacífico desde junho, julho, né? E esse efeito a gente já está vendo nos outros oceanos. E o outro é as mudanças climáticas, que é esse aumento gradual da temperatura devido às atividades humanas. O estudo serviu de base para a construção de uma declaração à sociedade sobre como o aquecimento dos oceanos afeta a população. Uma decisão nossa foi de fazer uma declaração para esclarecer o que a gente pode dizer, o que a gente não pode dizer, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, né? E já que é melhor que os especialistas, então, falem o que é, do que deixar sem falar nada, porque daí começa muita especulação. Acabar com notícias falsas e relatar o que pode acontecer a partir de análises de estudiosos é um trabalho necessário, que envolve conscientização. E sim, o aquecimento dos oceanos pode influenciar diferentes climas. O exemplo mais clássico que a gente está vivendo agora é esse El Niño forte que está influenciando a região sul do Brasil. Olha só a consequência no Rio Grande do Sul, o número de mortes, o número de óbitos que teve por conta de toda essa chuva que aconteceu num curto espaço de tempo. Santa Catarina está em um ponto de encontro de massas de ar quente e frio, e isso favorece eventos climáticos mais severos. Dados da Defesa Civil Estadual mostram que nas últimas 2 décadas o estado já teve prejuízo de 8 bilhões de reais só de danos materiais provocados por desastres naturais relacionados ao clima. Há também outras consequências que afetam diretamente a vida do cidadão. E é por isso que políticas públicas de prevenção precisam ser pensadas a partir do aquecimento dos oceanos. Este pesquisador em desastres naturais comenta que pensar sobre os eventos climáticos extremos é desafiador e um pensamento coletivo que deve envolver a gestão pública. Bastante complexo pensar numa atitude sozinha ou só em termos de planejamento, até porque esses processos acontecem hoje, então é muito mais uma questão de gestão, né, do que de planejamento. O planejamento está na escala do futuro, né? No futuro a gente vai ver, assim, por exemplo, intensificação de eventos extremos. Hoje a gente já consegue enxergar uma chuva extrema e já sabe quais são os impactos que ela produz. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Eu sou fã do contraditório. Pô, o planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Por isso que usar a palavra nunca é sempre muito perigoso, né? Porque a gente conhece a idade recente da Terra e os estudos avançaram no último século, com mais tecnologia. Antes disso, difícil de compreender, né? Tem professores gigantes da física, como, por exemplo, John Clauser, que é Nobel de Física, manja muito de física quântica, por exemplo, é um dos nomes que assinou aquela Declaração Mundial do Clima, com mais 1.600 cientistas, questiona duramente, né, os modelos climáticos adotados, por exemplo, pela Organização das Nações Unidas, questionando pontos como, por exemplo, o CO2, né? Então a gente fala, o CO2 da atmosfera! Parece que esquecem até aquilo que a gente aprende em biologia básica na escola, que o dióxido de carbono é fundamental para a fotossíntese das plantas, por exemplo, e é mais benéfico na atmosfera do que fora dela. Coisas do tipo, né? Estão sendo amplamente questionados por muitos cientistas que estão dando de frente para essa questão do aquecimento global e tudo mais. O assunto é muito interessante e vale a pena ser aprofundado.